Aceitar a Cristo. Afinal de contas, o que quer dizer isto? O que faço para ser salvo? O evangelicalismo brasileiro diz: aceite a Cristo como seu Salvador. Com base em um estudo de Aiden Wilson Tozer, gostaria de discutir com vocês o que essa expressão quer dizer. O nosso relacionamento com Cristo é uma questão de vida ou morte. E todo homem que conhece a Bíblia sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que os homens são salvos apenas por Ele, sem qualquer influência por parte de quaisquer obras praticadas. Quando Cristo veio ao mundo, os homens eram pecadores e considerados inimigos de Deus. Mas Deus provou seu amor para conosco, dando seu próprio Filho para nos salvar. Alguém perguntou a Pedro em Atos: o que devo fazer para ser salvo? Devemos aprender a resposta correta, porque falhar neste ponto ou cair nesse quesito não envolve apenas arriscar as nossas almas. Isso pode garantir a nossa separação eterna da face de Deus. Os cristãos evangelicais fornecem pelo menos 3 respostas a essa pergunta. 2 delas com fundamento bíblico. O que faço para ser salvo? Atos 16:31 responde: creia no Senhor Jesus Cristo. O que faço para ser salvo? João 1:12 responde: a saber, os que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que faço para ser salvo? Ainda é uma outra proposta: aceite a Cristo. 2 delas, como disse, são extraídas quase que literalmente das Escrituras, enquanto a terceira é uma espécie de paráfrase, um resumo das outras 2. Não se trata então de 3, mas de uma só expressão. Por sermos espiritualmente preguiçosos, tendemos a gravitar na direção mais fácil, a fim de esclarecer as nossas questões religiosas. Tanto para nós, como para os outros. Assim sendo, a fórmula aceite a Cristo tornou-se uma panaceia, uma palavra mágica, um elixir, um remédio que tem todas as soluções de uma só vez. Na verdade, esta panaceia de aplicação universal, e acredito que tem sido fatal para muitos. Embora um penitente ocasional e irresponsável possa encontrar nessa expressão aceite a Cristo toda a instrução necessária que precisa para ter um contato vivo com Cristo, eu realmente receio de que muitos façam uso dela como um atalho para alcançar a então desejada terra prometida. Isto apenas para descobrir que ela os levou, na verdade, não uma terra prometida, mas uma terra de escuridão, porque muitos fecharão seus olhos aqui na terra e acordarão na escuridão, uma escuridão tão negra, onde as próprias trevas o envolverão. A sombra da morte, sem qualquer ordem, sem qualquer luz. Aliás, a luz serão as próprias trevas. Querido, a dificuldade está em que a atitude de aceite a Cristo, será mesmo que ela está correta? Creio que provavelmente esteja errada. Ela mostra a Cristo suplicando a nós, em lugar de nós a Ele. Os fatores estão envolvidos, os valores estão invertidos. Ela faz com que Cristo fique de pé ao nosso lado, com a mão estendida, aguardando o nosso veredito a respeito dele. Na verdade, isso deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar de joelho e com os corações contritos, quebrantados, arrependidos, suplicantes, esperando
que ele nos julgue. Ela pode até permitir que aceitemos a Cristo mediante um impulso mental ou emocional, sem qualquer dor, sem prejuízo de nosso ego e nenhuma conveniência ao nosso estilo de vida normal. Ouça-me, Cristo dizia: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só esta maneira é eficaz. E para uma maneira eficaz de tratar de um assunto tão vital, nós podemos imaginar alguns paralelos. Como por exemplo, imagine se Israel tivesse aceito no Egito o sangue da Páscoa, mas na hora de sair e ser conduzido pelo seu Salvador Moisés, ele dissesse: não, ficaremos aqui mesmo. Fomos livres já do anjo da morte. Imagine se o filho pródigo aceitasse o perdão do seu pai, mas dissesse ao mesmo: não, continuarei entre os porcos, ficarei aqui distante da sua presença, meu pai. Não fica claro que aceitar a Cristo deve significar algo? É preciso que haja uma ação moral em direção e em harmonia com essa atitude e com essa aceitação. Ao permitir que a expressão aceite a Cristo represente um esforço sincero para dizer, em poucas palavras, o que não poderia ser dito tão bem de outra forma, vejamos então o que queremos e o que pretendemos ou devemos indicar ao fazer uso dessa frase. Aceitar a Cristo é dar ensejo, é abrir lugar a uma ligação pessoal com o nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, absolutamente única na experiência humana. Deve ser algo indizível, singular. Essa ligação é intelectual, ela é volitiva, envolve não só palavras, mas atos, é emocional. O crente acha-se intelectualmente convencido de que Jesus é tanto Senhor como Cristo Salvador. A pessoa decide, a pessoa segue a qualquer custo, dando a ele o seu coração, e logo então passa a gozar de uma singular doçura, a doçura da companhia do Filho de Deus. Saibam que essa ligação é total, no sentido de que aceita alegremente Cristo por tudo que Ele é. Não existe qualquer divisão covarde de posições, como por exemplo, reconhecê-lo como Salvador, mas aguardar até que você sinta vontade de deixar o pecado, a prostituição, o adultério, a droga, o tráfico, o roubo, a mentira, a lascívia, a luxúria, a concupiscência. Não existe qualquer divisão covarde, eu digo, de posições. Reconheça-o como Salvador hoje e mude imediatamente. O verdadeiro crente que confessa a Cristo como seu tudo e em todas as situações sem reservas. Ele inclui tudo em si, sem que qualquer parte de seu ser fique insensível diante desta transação revolucionária. Eles abandonam redes na praia, eles abandonam o barco, ele abandona a coletoria, ele abandona o seu plano de perseguir cristãos. Sabe para quê? Para seguir, para acompanhar e para fazer a vontade deste que mudou as suas vidas pelo ato da aceitação. Além do mais, a sua ligação com Cristo é exclusiva. O Senhor torna-se para ele a única atração, única e exclusiva para sempre, não apenas entre os interesses rivais que permeiam ou que batalham em sua própria carne.
Este que o aceita segue a órbita de Cristo como a terra segue a do sol, mantido em servidão pelo magnetismo do seu afeto. Eles diziam: não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido, do que temos vivido. Ele é toda a sua vida agora. Ele é luz, ele é calor. Nesta feliz condição, são-lhe concedidos novos interesses, novos ideais, novos objetivos. Mas todos eles são determinados pela relação com Cristo. O fato de aceitarmos a Cristo dessa maneira todo inclusiva e todo exclusiva é o imperativo divino. A fé salta para Deus, e neste ponto, mediante a pessoa e a obra de Cristo, mas jamais separa a obra da pessoa. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, o Cristo abrangente, sem modificação, sem reserva, e recebe o gozo. Sim, tudo o que ele fez na sua obra de redenção, tudo o que está fazendo agora no céu a favor dos seus, e tudo o que opera neles e através deles. Aceitar a Cristo é conhecer o significado das palavras, pois segundo ele nós somos neste mundo. Nós aceitamos os amigos dele como nossos, seus inimigos como inimigos nossos, sua cruz como a nossa cruz, sua vida como a nossa vida, e o seu futuro como o nosso próprio. Se é isto que querem dizer aceitar a Cristo, quando aconselhamos alguém a aceitar a Cristo, será melhor explicar isso a ele, pois é muito possível que se envolva em profundas dificuldades espirituais, caso não explanemos essa verdade com clareza.